Por quase 40 anos, a Rede Globo de televisão teve um virtual monopólio sobre a população brasileira. Ela ditava a cultura, as notícias, os esportes. Praticamente todo o Brasil parava para assistir suas novelas, como Avenida Brasil, Império, Rei do Gado e muitas outras. Mesmo com suas concorrentes, a Rede Band, o SBT, Rede TV e outras emissoras crescendo e ganhando partes do mercado, ainda assim a Rede Globo sempre foi intocada. Simplesmente não dava para competir com eles, mas isso já está mudando há um bom tempo. No passado, o Jornal Nacional era sinônimo de confiabilidade nas notícias. Além dos programas como Big Brother, os desenhos da TV Globinho, Esporte Espetacular, eram todos sucessos de audiência. E muito provavelmente lembramos com carinho desses programas. Mas como uma empresa que já esteve no topo da telecomunicação brasileira conseguiu chegar no fundo do poço? Hoje, a Rede Globo amarga bilhões de reais em prejuízos. Suas novelas e programas têm cada vez menos audiência. Por que isso ocorre? Porque as pessoas estão parando de assistir a Globo. Venha conferir tudo no vídeo de hoje, mestre. E se você é mestre em economia como nós, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com todos que você conhece para que esse conteúdo possa atingir o máximo possível de pessoas e espectadores. Comente aqui ideias para novos vídeos no canal e fica até o final do vídeo que você vai curtir muito esse conteúdo. Chega de enrolação, venha comigo. Primeiro de tudo, temos que ter noção de que a Rede Globo ainda é o maior conglomerado de mídia do Brasil, tendo um valor de mercado aproximadamente de 22 bilhões de reais, segundo o jornalista Ricardo Feltrin. Para se ter uma noção, se somarmos o valor do SBT, da Band, da Record e da Rede TV, não dá o valor da Globo. Ela ainda é soberana no Brasil, mas isso não significa que a empresa esteja com as contas saudáveis. Por décadas, a Globo foi líder de audiência no Brasil. Essa dominância se refletia também nas receitas publicitárias, com a Globo detendo uma parcela substancial do mercado. Isso permitiria à emissora a manter contratos exclusivos com os maiores atores e atrizes do país, conseguindo produzir conteúdos de alta qualidade. Mas as coisas já não são mais como antes. Um exemplo recente foi o fiasco da transmissão do Carnaval 2024, que a Globo conseguiu apenas vender 2 das 4 cotas de publicidade do evento, além de substituir repórteres por influenciadores, que deixaram uma transmissão que naturalmente já não tem nenhuma profundidade, agora ainda pior. E como se tudo não estivesse tão ruim, a menina dos olhos azuis da Globo, o próprio Globoplay, que era visto como uma grande aposta da emissora para competir com os gigantes como Netflix e Amazon, também vem acumulando prejuízos bilionários. Estima-se que desde o ano 2000, a Globo perdeu cerca de 50% de sua audiência. Além disso, o mercado está mudando bastante. Eu mesmo não assisto TV aberta há anos, apenas o YouTube ou Netflix, e assim como eu, milhões de brasileiros têm feito a mesma coisa. As plataformas de mídia como YouTube, TikTok, ou mesmo os serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime e HBO Max têm sido as preferências da maior parte dos consumidores, e isso tem atacado as fontes de receita da Globo. Aqueles poucos que assistem a Globoplay só assinam para matar a nostalgia de ver uma antiga novela, ou assistir o Big Brother em tempo real por diversas câmeras. A gigantesca maior parte desses espectadores usam apenas o plano gratuito e não o plano pago. Além disso, no Ibope, a televisão ainda está maior que os streamings, que ficam em segundo lugar. No entanto, nessas medições, não se conta o número de celulares, notebooks e tablets, ou seja, na prática, a maioria das pessoas já deixou de assistir TV aberta. Mas sejamos honestos, em meio a um mercado que você pode assistir The Boys na Amazon Prime, Casa do Dragão na HBO Max ou qualquer outra série mais divertida na Netflix, por que você vai se sujeitar a gastar o seu suado dinheiro na Globoplay? Só por conta de uma ou outra novela repetida e previsível e também ver Big Brother? Sinceramente, não vale a pena. Esses problemas financeiros levaram a Globo a adotar uma política de corte de custos agressiva, resultando em demissões em massa de funcionários, não só do baixo e médio escalão, mas também do alto escalão e mudanças na estratégia da programação. Em meio à crise da empresa, o Grupo Globo passou a focar na busca pelo lucro, cortando benefícios e salários monumentais que diversos atores e atrizes recebiam. Mas será que isso será o suficiente para garantir sua sobrevivência no mercado atual? Como se não fosse o bastante, a Rede Globo decidiu enveredar em uma luta política em um dos momentos mais sensíveis do Brasil, onde a população estava e ainda está totalmente dividida entre a polarização política. Que a Rede Globo sempre esteve ao lado do governo, todos nós sabemos. As redes de televisão, de maneira geral, desde que se tornaram comuns nas casas da maioria do povo brasileiro, na prática, elas sempre foram o quarto poder no nosso país. Para aqueles que não sabem, só pode existir uma rede de televisão no Brasil com a aprovação do governo. Sem isso, não é possível ter o seu canal de TV. Não à toa, praticamente todos os grupos televisivos têm que passar as propagandas de horário eleitoral, além de sempre puxar o saco do governo de sua época. A Rede Globo apoiou a intervenção militar de 1964. Além disso,
Isso fez campanha para Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Só não se aproximou do ex-presidente Jair Bolsonaro, que por coincidência foi o presidente que teve o discurso de, entre aspas, acabar com a mamata da Rede Globo. Na prática, Bolsonaro só parou de destinar o mesmo valor das verbas estatais para a Globo e destinou para outros grupos de mídia como o SBT, Record e também facilitando a entrada da Jovem Pan, que conseguiu a concessão do governo durante o seu mandato para ter o seu próprio canal de TV. Estima-se que entre 2019 e 2020 a Globo perdeu 500 milhões de reais em verbas governamentais. Em compensação, o SBT teve um aumento no rateio das verbas de 30% para 41% e a Record de 31% para 43%. Na prática, o que podemos ver é que durante a administração do presidente Bolsonaro, o governo acabou encontrando outros parceiros que enchiam a bola deles e, por consequência, acabou recebendo mais recursos do pagador de impostos. TV no Brasil é assim. Aquele que mais puxa o saco do governo, mais recebe. Esse e outros fatores, como a insinuação por parte do governo de rever a concessão pública da rede de TV no ano de 2022 e também fatores ideológicos, fizeram com que a maior emissora do país entrasse em guerra com o governo, que acabou desgastando ainda mais a sua imagem, fazendo dela a inimiga número 1 do povo brasileiro. Essa imagem, em maior ou menor escala, ainda se permanece. Mesmo cortando bastante os seus custos, que vão desde viagens até deixando de cobrir os lanchinhos das madrugadas, e investido em remakes de sucessos passados como o Pantanal, mesmo com todas essas tentativas, a Globo continua decrescendo. Uma empresa que chegou a ter 3 bilhões de lucro em 2015 e agora em 2023, recentemente teve um lucro apenas de 838 milhões de reais. Mostra o quanto ela perdeu o espaço na visão do telespectador brasileiro. Mas diga você, como que será o futuro da Rede Globo no nosso país? Você acha que ela vai falir ou você acha que ela vai se atualizar perante o mercado atual? Comenta aqui, queremos saber sua opinião. E se você é mestre em economia como nós, meu consagrado, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com todo mundo que você conhece, porque nós estamos na meta de chegar nos primeiros 1000 inscritos desse canal, e eu conto com a ajuda de vocês. E agora, assista esse vídeo onde eu comento o porquê que os carros no Brasil são tão caros. Você vai gostar, pode acreditar. Meu muito obrigado, fique com Deus e até mais.